Olá, crianças, tudo bem? Na nossa web aula de hoje, nós iremos fazer um texto expositivo, ou seja, será uma aula de produção de texto, ok? Esse texto, vocês irão entender o passo a passo como ele deverá ser feito. Então, vamos lá. Observem a página de resultados de um site de busca da internet. O que é um site de busca? É um site que a gente vai utilizar para fazer uma pesquisa de algum conteúdo que a gente queira saber. Então, aqui, ó, nesse espaço, a gente digita as palavras-chave. O que são as palavras-chave? É aquilo que você quer pesquisar, ou seja, se eu quero fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, os animais que botam ovos, então eu vou colocar aqui animais ovíparos, certo? Então, muito bem. Então, aqui abaixo, eles colocaram um exemplo, nascimento estrela, porque eles querem pesquisar sobre o nascimento de estrelas, como está aqui no título da página, ok? Abaixo tem o endereço eletrônico, de onde foi pesquisado, ok? E aqui a amostra do conteúdo, certo? Podemos descobrir muito sobre um site observando o endereço dele. As letras UFMG, USP, UFRJ indicam que são páginas que estão relacionadas a universidades. Olhem só. UFMG significa Universidade Federal de Minas Gerais. USP significa Universidade de São Paulo. E o UFRJ significa Universidade Federal do Rio de Janeiro. As letras BR significam que é um site brasileiro. Essas informações nos ajudam a avaliar quais sites merecem mais atenção. Agora, vocês irão escrever um texto expositivo com base em uma pesquisa da internet. Eu vou passar para vocês o tema, ok? O tema será o nascimento dos animais que botam ovos, certo? Então, o que vocês vão escrever? Um texto expositivo, já está escrito aqui. Quem vai ler? Aí vocês vão anotar na frente. Como vai circular? Vocês podem utilizar como base a nossa atividade que nós fizemos sobre a receita, lembram? Então, já dei as dicas, certo? Vamos lá, então. 3. Antes de começar a escrever, vocês vão pensar nas seguintes questões e anotar as primeiras ideias, tudo bem? Então, a primeira coisa, como se chamam os animais que botam ovos? Falei no início da explicação, hein? Quem lembra? Acertou quem respondeu que se chamam ovíparos. Quais são eles? Então, quais são os animais que botam ovos? As aves, que mais? Os répteis, os peixes. Então, vocês podem pesquisar e colocar exemplos de animais ovíparos. Eu vou dar alguns exemplos só para que vocês tenham ideia do que pesquisar, ok? Então, por exemplo, o pato, a galinha, o avestruz, o ganso, os peixes, o jacaré, a cobra, a tartaruga, só para vocês terem uma ideia de pesquisa para responder o item B, tá bom? No item C, que palavra-chave você vai escolher para que as pessoas possam encontrar seu texto? Por exemplo, se alguém fosse pesquisar o seu texto na internet, qual seria o título do seu texto? A dica é: como se chamam os animais que botam ovos? Letra D.
Que sites você vai acessar para reunir dados suficientes para seu texto? Então, aonde você vai pesquisar? Quais serão os sites de pesquisa que vocês vão utilizar? Anotem os endereços eletrônicos, ou seja, os sites que vocês irão pesquisar, ok? Você vai utilizar imagens para ilustrar a sua pesquisa? Lembrando que você não precisa imprimir essas imagens, você pode também desenhar, tudo bem? Esse é o conteúdo do item F, olha lá. Se vocês quiserem utilizar imagens, vocês vão poder também desenhar, certo? Em seguida, vocês irão fazer um rascunho do texto de vocês. Então, como deve ser feito esse rascunho? Primeiramente, vocês vão escrever o título. Sobre o que vocês estão falando? Animais ovíparos, ou seja, aqueles que põem ovos, que nascem de ovos, certo? Aí vocês irão apresentar a ideia principal. O que é a ideia principal? São aqueles animais que nascem de ovos, certo? Então, vocês vão criar uma forma de apresentar essa ideia principal. Selecionar as informações que vocês consideram importantes sobre o assunto. O que vocês acham mais importante sobre esse assunto? Por exemplo, os animais que nascem de ovos são aves, répteis, peixes. Vão dar exemplos, ok? As ideias precisam ser desenvolvidas de uma forma bem clara. Por quê? Para que todos possam entender o que vocês escreveram. Esse texto vocês vão criar pensando como se eles fossem ser publicados na internet. Tudo bem? Vocês vão utilizar termos para desenvolver uma sequência no texto de vocês. Então, esse texto eles têm que ter uma introdução, um desenvolvimento e um final. Ou seja, começo, meio e fim. Vocês vão apresentar a ideia principal, o que é mais importante e finalizar o texto, certo? Escrevam uma frase para concluir a ideia principal. Uma dica: quando vocês querem explicar algo, vocês podem utilizar isto é, ou seja. Sempre lembrem-se de usar a pontuação adequada, que são as vírgulas. Observem, quando você vai explicar algo que tem ou seja, antes e depois, vocês utilizam a vírgula, tudo bem? Indicar as fontes da pesquisa. O que são as fontes da pesquisa? Observem o que a Pro está falando. Ou seja, o que significa o ou seja nessa expressão? Eu estou explicando o que são as fontes de pesquisa. Os endereços dos sites que você usou para escrever o seu texto. Tudo bem? Em seguida, vocês vão fazer a autoavaliação. Dei um título ao meu texto, vocês vão marcar o X de acordo com a resposta pessoal de cada um. Utilizei uma sequência temporal, começo, meio e fim, para desenvolver o tema. Organizei o texto em parágrafos, lembrando que os parágrafos são muito importantes para a organização das ideias no texto. Escrevi uma frase para concluir o texto. Incluí o texto dos sites em que pesquisei, o endereço dos sites em que pesquisei, perdão. Então, vocês farão a autoavaliação, ok? Depois, vocês vão fazer as alterações necessárias e passar o texto de vocês a limpo. Essa questão número 6, que pede para seguir as minhas orientações e publicar o texto, esse texto nós vamos publicar depois na nossa aula de informática quando nós retornarmos, ok? Bom trabalho, beijinhos pro Camila.